Olá, crianças! A nossa aula agora será de português, olhem, livro de português. Esse assunto está na página 30 do livro de vocês. Por favor, dê uma lida, preste bem atenção. Tia Elaine vai explicar aqui um pouquinho sobre esse assunto agora, certo? Então, que assunto é esse? Palavras com R ou RR. Vocês, com certeza, já devem ter observado que algumas palavras nós escrevemos só com R e algumas, lá no meio da palavra, aparecem dois R's, certo? E por que, tia Elaine? Por quê? Por causa do som que nós queremos, certo? Então, tem alguns casos que o R, ele apresenta um som mais forte. E esse som mais forte nós encontramos quando a letrinha R está no início da palavra, certo? Ou quando ela está acompanhada de uma consoante. Então, vamos ver? Aqui, ó, nós temos a palavra coração. Só que o R, ele está no meio. Então, esse som nós dizemos que é um som mais brando, certo? É um som mais fraco. Veja, esse R está no meio de duas vogais, olha, o O e o A. Coração. E quando é que ele está forte, tia? Quando ele está mais forte? Quando ele vem assim no início, como a palavra rato. Rato. Veja. Aqui nós temos a palavra genro. Genro. Na palavra genro, você observe que o R, ele está entre uma consoante e entre uma vogal. Então, ele tem um som mais forte. Então, aqui, entre esses três exemplos, o R está com um som mais forte quando ele está na palavrinha rato e na palavrinha genro. Na palavra coração, o som é mais brando, mais fraco. Tia Elaine, e por que às vezes eu tenho que escrever RR, duplicar? Vamos aprender algumas regrinhas? Então, aqui, Tia Elaine colocou algumas palavras que têm esse RR. Você observe que eles estão no meio da palavra. Primeira dica, jamais uma palavra pode começar com RR. Então, se você escuta um som assim, roupa, você sabe que ali é um R só, está iniciando. Por quê? Porque jamais pode começar com dois R's. E por que eu tenho que colocar? Quando eu quero esse som mais forte, certo? E o R está no meio de duas vogais, olha. Para que eu tenha esse som, eu preciso duplicar. Escrever RR. Carroça. Certo? Se eu tirasse, não teria esse som. Ficaria carroça. Então, estaria errado. Certo? Toda vez que eu escutar esse som mais forte e eu perceber que o R está no meio de duas vogais, eu preciso duplicar, certo? Arroz, olha só, olha, dois R's, está no meio de duas vogais também, certo? E eu precisei duplicar para ter esse som. Arroz, barriga, a mesma coisa, olha, dupliquei. Mas, tia, eu ainda tenho dúvidas. Teria diferença se fosse um R e dois? Sim. Vamos ver? Olha só. Temos aqui a palavra carro. Olha só. Perceba. Fale comigo. Carro. Caro. Mamãe comprou um peixe muito caro. Caro. A palavra caro. O som que você está ouvindo, ele está no meio de duas vogais. Mas, tia, se você duplicar, se você colocar dois R's, vamos falar?
carro. Você percebeu? Eu mudei a palavra. É isso que eu quero falar para vocês. Então, aqui, o R estava no meio de duas vogais. Eu tinha um som diferente, caro. Quando eu acrescentei, eu mudei o som, mudei a palavra. Então, a regra é o seguinte. Você tem que ouvir a palavra, perceber se aquele som que você escutou, aquele R, emitir um som que você precisa, está entre duas vogais, você precisa de um som mais forte, você duplica, bota 2 R. Se não, certo? É só um R. Então, vamos revisar. Jamais escrever uma palavra na frente da palavrinha 2 R. Jamais, certo? Ok? E o R, quando ele está no início da palavra, ele tem um som mais forte, certo? Quando está entre uma consoante e uma vogal, também tem um som mais forte. Quando ele está no meio de duas vogais, só que um R só, ele tem um som mais brando, certo? E se ele está no meio de duas vogais e eu quero um som mais forte, eu duplico. Coloco 2 R's, carro, carroça, arroz, barriga. Agora, eu quero que vocês observem a separação de sílabas das palavras que tem 2 R's. Vamos lá? Então, eu vou separar aqui as sílabas dessa palavra carroça. Olha só. Então, vamos lá. Tia Elaine aproveitou e separou das 3 palavras. Perceba. Carroça, os 2 R estavam juntos, não é? Só que quando eu separo as sílabas, olha, cada um foi para um lugarzinho, nada de ficar juntos. Olha, como você fala, olha, escute, fale pausadamente. Carroça. Abri a minha boquinha 3 vezes, olha. Carroça. Então, cada R ficou no lugarzinho, olha, certo? Então, toda vez que eu tiver uma palavra que tenha 2 R's, na hora de separar as sílabas, cada R vai para uma sílaba. Eles se separam, eles jamais podem ficar juntos. Aconteceu isso aqui, olha, nas 3 palavrinhas que tia Elaine separou, certo? Por favor, tenham atenção quando for escrever. Observe, preste atenção no som da palavra, certo? Que você não vai ter dúvidas. Ah, tia, com R só, com 2 R's, certo? Então, por exemplo, a palavra rei, olha, rei, ela tem R, começa com R, claro. Mas tia, 2 R's na frente, jamais, certo? Jamais, rei, um R só, certo? Agora vamos à tarefa. Por favor, pegue um livro de português. Aqui primeiro, por favor, viu? Olha só, crianças, esse assunto que tia Elaine acabou de dar tem aqui na página 30 do livro de vocês, certo? Aqui nós temos um texto, olha, coração guloso, certo? A barriga do João roncou, assobiou e rodopiou. João mandou comida e a barriga voltou a roncar, assobiar e rodopiar. João perguntou para a barriga, quer mais comida? A barriga respondeu, não sou eu, João. É o seu coração guloso que quer provar um abraço cremoso e um afago carinhoso, certo? Então, você percebe que aqui o livro, ele destacou 3 palavras, olha, todas 3 com R, certo? Na sua escrita, barriga, que tia Elaine botou no quadro, 2 S, roncar, um R, início, né? E coração, certo? Nas palavras barriga e roncar, o R tem som forte, lembra? Barriga e roncar, som forte. E na palavra coração, que Elaine já falou, tem um som fraco, certo? Então, aqui tem algumas observações que você vai ler, certo? Fala sobre a separação das sílabas, certo? Quando você vai separar, a tia Elaine já mostrou no quadro.
cada R em uma sílaba. Agora vamos para a tarefa na página 31. Leia e separe as palavras no lugar adequado. Então, ó, temos aqui um quadro com várias palavras que tem R, ou no início ou no meio. Você bota palavras com R inicial, começam com R, você escreve aqui. Palavras com R no meio, certo? Ele tem o R no meio, certo? E tem um R só. Aqui já vai ser palavras que tenham dois R's, R duplo. Vamos para a segunda questão. Leia o trava-língua e faça o que se pede. A aranha e a jarra. Debaixo da cama tem uma jarra. Dentro da jarra tem uma aranha. Tanto a aranha arranha a jarra, como a jarra arranha a aranha. Letra A. Copie do trava-língua as palavras com RR. Você vai copiar. Letra B. Assinale a alternativa em que a letra R tem o mesmo som que na palavra aranha. Então, veja, a palavra aranha, olha o som, aranha. Você vai marcar aqui a opção que todas as palavras têm esse R, certo? Um R mais brando. Você vai observar. Tia, mas só tem uma palavra, então você não marca. Letra C, explique por que na palavra jarra a letra R foi duplicada. Por que foi duplicada? Então, porque ela precisava de um som mais forte. Façam a tarefa.